Estamos subindo a Serra do Urucum, orientados por esculturas em tamanho real com as estações da Via Sacra. No pico da ladeira está o santuário que recebe os devotos de Nossa Senhora Rainha do Sertão. A ideia deste santuário surgiu em 1988, segundo Francisco de Andrade Barroso, em sua trilogia sobre as igrejas do Ceará, de uma espécie de visão do bispo Adélio Tomazin. A realização das obras deu-se entre 1993 e 1996, incluindo a estrada, o templo, o restaurante e a pousada para os devotos. Daqui, uma visão panorâmica descortina os recantos que inspiraram tantos filmes, inclusive o filme Ariaquê, baseado nos relatos de aparições de OVNIs, numa região que abrange os municípios de Quixadá, Quixeramobim, Quixeré, Quiterianópolis e Quixelô. Então, falando alguns relatos aqui em Quixadá, forte, nós temos relatos de pessoas que foram abduzidas, foram chipadas e, quando as pessoas são procuradas que a gente conversa, em média de 30% da população já viram objeto não identificado, já foram abduzidos ou tiveram contato até de 4º grau. E a gente está lá uma hora, né? Uma hora tardezinha, e aí quando a fé surge aquela luz, aquele foco de luz, passando assim, vindo por trás da pedra. Tá entendendo? E aí eu vou fotografar, minha filha, vou fotografar e tal. Aí eu fico assim meio nervoso e tal, e quando eu quero fotografar, aí a luz some. Procuro fotografar e nada de conseguir fotografar, porque a impressão é que a gente vê que eles não querem que a gente fotografe. Mas eu nunca podia imaginar que aquilo ali podia acontecer comigo. As pessoas viram esse foco de luz de cima das nuvens para mim, né, para baixo. Aí eu sumi. Quando eles chegaram correndo, isso é eles me contando. Quando eles chegaram, não me viram. Aí começaram a procurar por mim. Quando foi 3h30 da manhã, do outro lado do açude, que eles conseguiram andar 4 quilômetros, todo mundo me procurando, que tinha um pessoal que estavam pescando, que disse que viu uma pessoa, só que eles pensavam que era tipo uma pessoa tomando banho nu, só que era eu, deitado, com um gel, esses que a gente tira a barba, transparente, em cima de mim. E minha vida transformou. Eu vi que meu destino era ajudar as pessoas. Eu me tornei uma pessoa boa, tão bom de uma maneira que eu me tornei uma pessoa que nasci de novo, justamente por causa dessa luz. Uma testemunha de objetos estranhos no céu de Quixadá foi a escritora Raquel de Queiroz, imortal da literatura brasileira. O texto que sintoniza Raquel com os OVNIs é a crônica que ela escreveu em 1960 para O Cruzeiro, a mais conhecida revista brasileira da época, na qual ela relata sobre a bola alaranjada que circulava horizontalmente o céu quixadaense na boca da noite. Eu conheci Raquel de Queiroz de uma maneira assim, muito até hilariante, né? Porque eu escrevia para o povo. E o Zé Costa, Zé Raimundo Costa, meu amigo, Fortaleza também como eu, aí ele naquele telegrama me telegrafou que eu fosse entrevistar a Raquel de Queiroz sobre um disco voador que ela tinha visto na fazenda dela. Aí eu disse, eu pensei, não vou não, porque eu não sou jornalista profissional. Essa mulher, eu não conhecia ela, ela é uma mulher muito famosa, Academia Brasileira de Letras e tal. Eu não vou. Mas depois, não, eu vou. Peguei um carro aqui no inverno, atolei no caminho, fui chegar lá meia-noite. Ora, eu já estava temeroso de entrevistar, ia acordar uma pessoa famosa meia-noite na fazenda. Mas eu bati na porta, ela veio de camisola. Ela e o doutor Ema, que era um médico, que era o marido dela. Aí eu contei a história, disse, não, pode ficar à vontade, você vai fazer, dar certo. Aí me contou a história e tal. Disse que já estava dormindo na fazenda, Não Me Deixes, que era a fazenda dela, e viu aquele clarão
assim no pátio da casa. Ela pensava que era um carro que vinha chegando. Ela abriu a porta e olhou, viu aquele objeto luminoso com um foco muito grande, mais grande mesmo, e assim arrodeado de luzes multicores. Aí ficou olhando e tal, depois ele saiu numa velocidade e desapareceu. Ela deu uma entrevista para o Jornal de São Paulo, aí chegou, aí mandou, por isso que eu mandou fazer. Aí eu fiz essa entrevista e por sinal ela depois me parabenizou e tal. E em função disso nós fizemos uma amizade muito grande, né? Agora ela me pediu assim, não vai dizer no seu jornal que eu vi um disco voador. Eu vi um objeto luminoso não identificado. No início do século XVIII, todos esses sertões, hoje supostamente visitados por habitantes de outros planetas, eram ocupados por índios Tapuia, Canindé e Genipapo. Foi quando colonizadores vindos do Vale do Jaguaribe começaram a instalar fazendas de gado nessas áreas inóspitas. Entre esses colonizadores, José de Barros Ferreira, que em 1747, aqui onde hoje é a praça que leva seu nome, instalou sua moradia e, não muito distante, o curral. Era a sede da fazenda Quixadá. Em 1780, o mesmo José de Barros Ferreira começou a construir a capela que deu origem a esta igreja de Jesus Maria José, para a qual doou meia légua de terra, 20 vacas e 12 poldras, conforme escritura colhida pelo memorialista João Eudes Costa. Logo Zé de Barros, quando chegou aqui, foi quem primeiro se apossou da fazenda Quixadá, porque antes os sesmeiros nunca vieram aqui. O primeiro requereu, não veio, morreu, a viúva, ele deixou uma conta, a viúva pagou com essa conta. O que recebeu também não veio e vendeu a Zé de Barros, 1747. E ele só veio aqui tomar posse em 1755. E a primeira coisa que ele fez foi doar meia légua de terra para o patrimônio da igreja. Porque naquele tempo, o clero ainda hoje tem, mas tinha muito mais influência. E então os padres começaram a dividir essa terra, aforar, vamos dizer assim. Então, como aqui passou a ser um ponto de apoio para as pessoas que vinham para a capital, começou a aparecer o comércio, o dinheiro começou a circular. A partir daí, a localidade, como uma espécie de bem público, foi prosperando, de modo que em 1870 passou a ser sede do município, desmembrando-se de Quixeramobim. Naquele tempo os municípios não tinham esses recursos federais e estaduais. Então passava dezenas de anos para poder ter um pequeno desenvolvimento. Mas aqui nós fomos beneficiados com a construção do Cedro, que trouxe recursos, trouxe cultura. E então houve uma modificação muito grande na parte social, econômica e financeira da cidade. Por este caminho, no passado, transitaram charretes e bondes de tração animal, quando os antigos, aos domingos, depois da missa, iam desfrutar dos prazeres oferecidos pelo Cedro. Na origem deste açude, uma pavorosa seca, a de 1877 a 1879, que provocou forte redução da população do Ceará devido a migrações em massa para a Amazônia e aos milhares que morreram de fome e na epidemia de varíola. Foi quando o governo imperial decidiu-se pela construção de grandes açudes, como forma de amenizar os efeitos negativos da seca. Em 1880, o Boqueirão do Cedro entrou na história, quando foi decidido que neste local, circundado por monólitos com o barramento do rio Sitiá, seria o primeiro grande açude nordestino. Começou a construção muito difícil, porque como é que não tinha o material, vinha quase da Europa, até o cimento vinha da Europa. Não tinha estrada. O trem só vinha até Canoas, que hoje é Aracuiaba. Primeiro que era construir uma estrada de 100 quilômetros de terra para poder receber esse material. O material vinha de navio até Fortaleza, de trem até Canoas, e aqui eles fizeram assim uma espécie de uma maré-fumaça com as rodas de ferro para poder ir buscar esse material. Era muito difícil, muito vagaroso e tal. E também a mão de obra especializada não tinha. Houve uma série de problemas. Parou por falta de cimento,
Parou por falta de mão de obra, porque durante o cedro passou 22 anos para ser construído. E nesse período houve 9 anos de seca. Quando havia uma série de seca, quando chovia, o pessoal todo trabalhar e acabava a mão de obra. Depois houve falta de recursos. Piquet Carneiro, que por sinal é tia-avô desse Piquet Carneiro, que foi até corredor desse Fórmula 1, né? Ele foi fazer os canais de irrigação, que era o objetivo principal, que era irrigar. O principal projeto tinha uma área prevista, uma área de 1.000 hectares para irrigar. Mas ele viu logo que o nosso rio principal, Sitiá, não tinha essa capacidade. Ele fez logo um projeto para trazer água do rio, lá do Choró. Mas depois de concluído o projeto, ele viu que era um projeto muito caro, porque tinha que fazer um túnel pela Serra do Estevo para vir a água para o Choró. E além de tudo, tinha muito cloreto de sódio na água de Choró, e muito caro, ele abandonou. Então, houve esse problema. Tanto que o cedro terminou em 1906, ele passou 50 anos para sangrar, primeira vez. Ele terminou começou em 84, e ele sangrou 50 anos depois, em 1924. Aí sangrou 24, 25, 74, 75 e 68 e 69. Faz 25 anos que ele não sangra, né? Mais que um grande açude, o cedro foi um atrativo para pessoas de tantos sertões, inclusive dos sertões de além-mar, que se mudaram para o Quixadá, trazendo suas famílias, suas histórias e costumes de sua terra de origem. Um dos que chegaram a Quixadá por causa do cedro foi o cantador Cego Aderaldo, nascido no Crato e que ainda criança aqui fez moradia e residiu nesta casa, que hoje guarda relíquias de sua passagem terrena. Se muitos foram para Quixadá, muitos outros deles se despediram, porém mantendo na distância a mesma história de amor que Raquel de Queiroz, Cego Aderaldo e tantos outros quixadaenses nutriram e nutrem ao longo de suas existências.